possa efetivamente ser uma luz divina sobre esse marco, né? Esse é o seu desafio, Padre João. Presidente, obrigado pela generosidade de Vossa Excelência, né, de conceder aqui. Se bem que, Padre João, cuidado, hein? O Papa Francisco está a lhe vigiar. Ele disse que o metal sonante no mundo é o esterco do diabo, inclusive nas campanhas eleitorais. É verdade. Francisco e o Chico os dois Chicos estão te vigiando, né? O Chico Alencar, e o Francisco, e o Chiquinho lá do Vaticano também. Mas é uma razão de orgulho, acho que para toda a humanidade ter uma liderança, independente da questão religiosa, como o Francisco, de nos alertar a essa geração da responsabilidade dessa geração em relação às outras gerações. E toda a cultura do consumismo, temos que arrumar quantos planetas para satisfazer aí os desejos, né? Então, e quando a gente fala de mineração, a preocupação tem que ser redobrada, porque quando a gente fala da agricultura, se a gente tiver cuidado da terra, a gente se renova, temos safras, e mais de uma, às vezes, por ano, conforme a cultura. Agora, a mineração não. E é muito complicado, senhor presidente, alguns itens que estão nesse código. É muito complicado. É possível, quando prevalece, a gente consolida uma 1941. Uma coisa... A lógica da atividade minerária em 1941 era outra. Acho que a gente não tinha nenhuma empresa privada. Era tudo estatal. Quando ali já rezava na lei, não na igreja, de que... Na igreja ele latinha ainda. Que a atividade minerária era de interesse público. Era de interesse público, porque era público, tudo revertia ao Estado brasileiro e tudo. Agora não. Se a gente vai em Conceição do Mato Dentro, Lorival, Conceição do Mato Dentro, onde os agricultores familiares estão lá a ver navios. É uma coisa absurda o que está acontecendo. Uma coisa absurda o que está lá em Conceição do Mato Dentro. São navio em Minas não tem. Não é mineroduto. Lá eles vão ver mineroduto. É água também, mas é pelo mineroduto, né? Mas o que está sendo lá, senhor presidente, não tem nenhuma compensação. É uma coisa assim absurda. Isso depoimentos que eu tive dessa semana. Eles saíram visitando as comunidades onde estão sendo atingidos. Lá já dei exemplo concreto de família que ficou isolada, ficou impedida de ir na sede. Impedida de ir na sede. Tudo porque não podemos ter embaraço, é um outro artigo, não pode ter embaraço nenhum à atividade minerária, de perturbação nenhuma. De repente, deputado Chico Alencar, exigir uma audiência pública pode ser uma perturbação à atividade. Né? Como é que vai ser o estudo de impacto ambiental, que às vezes vem, a comunidade impossibilitada de fato participar com coisas mais populares. O próprio relatório de impacto no meio ambiente. Então, é uma coisa séria, deputado Nilton Tato. E que Minas é assim, né? Além de ter atividade que vai como que comendo a cidade, assim, estava em Mariana, Congonhas, conhece muito bem, Congonhas estava uma cidade feia, que é a cidade do Bom Jesus, que encerrou o jubileu agora, dia 14. Já há mais de 300 anos, jubileu a tradição, mas é uma cidade empoeirada, feia, desgastada. E assim, eu poderia relacionar tantos municípios onde é um grande problema, para não citar o próprio Belo Horizonte, que o abastecimento de água fica comprometido. E algumas citações poderia ser até relacionar as empresas, porque às vezes tem empresa que dialoga mais, tem empresa que dialoga menos, é uma atividade, mas e aí não pode ficar na boa vontade da empresa, ou de determinada empresa. Ou seja, nós temos que ter um marco regulatório que dê garantia.
que a sociedade possa usufruir. É um bem da União, não é um bem da União? Se é um bem da União, isso tem que vir a beneficiar a todos, não a empresas multinacionais. Né? Beneficiar a essa geração de hoje toda e ainda ter garantias para gerações futuras. Daqui a Itabira, como que vive hoje lá, o que vai ser Paracatu? Né? O que será Paracatu? O que é ali Catas Altas com Mariana, né? Onde tem uma barragem de lama? E de lama de quê? E você sabe que tem metais pesados ali? É uma coisa, gente, que é quilômetros de extensão só de lama. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, porque às vezes não tem, como é que é a garantia do fechamento de mina? Tem coisas que tem que estar garantidas sim no Código da Mineração. Não é só a pressão dos prefeitos para a questão da CEFEM, tem que e tudo, né? Não é isso só, né? Então eu vejo que eu pude acompanhar um pouco também pelo computador, né? Mas é preocupante, não podemos acelerar, tem que dialogar com toda a sociedade, do campo e da cidade, e nesse sentido que a gente quer contribuir. Eu acredito que nós não avançamos, senhor presidente, com a agenda interministerial. Todo esse processo, o relator e o presidente, né, mais o relator e o presidente também, companheiro Gabriel Guimarães, estava construindo no monólogo com o Ministério de Minas e Energia. Então, qual o diálogo com o Ministério de Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Agrário, por que não com a própria CEPIR, com a FUNAI, Ministério da Justiça? Então, essa agenda interministerial, o ministro Mercadante nos garantiu de que estaria viabilizando. Está acontecendo. Que ele garantiu, porque era um ponto. O deputado Nilton Tato também estava nessa audiência. Falei assim, olha, tem que chamar aqui uma agenda interministerial para discutir. E a Casa Civil está coordenando isso. Né? A Casa Civil coordenar. Porque senão, nós vamos ter mais problema no plenário, não resolve. E mesmo se depois que aprova no plenário, nós podemos ter, em algumas situações, de recorrer a outras instâncias. Então não é a toque de caixa, não é atropelando. Acho que é debatendo, inclusive, com a sociedade, e todos os atores são importantes. Não é só o setor, ou só um ministério, mas é toda a sociedade. Por isso que eu acho que é louvável ter essa reabertura das audiências semanais, sim, mas nós tem que ter a abertura da relatoria também para rever, inclusive, algumas emendas que foram apresentadas lá atrás, no sentido de incorporar, para ter, de fato, um marco regulatório que ele atenda ao povo brasileiro, e não um percentual mínimo que sempre usufruiu das riquezas, que na época da ditadura tiveram também privilegiadas, e que até hoje está ganhando. E ele fala que não está ganhando dinheiro, com o dólar nesse preço, estão ganhando dinheiro e muito. Não é verdade que não estão ganhando dinheiro. E muito. E há um preço, e só tem incentivos. Nós temos que garantir incentivo, presidente, para os plantadores de café, os cafés da montanha, para o agricultor familiar, esses que prioritariamente tinham que ter subsídio, na sua santa teimosia, permaneceram no campo, mas com qualidade de vida e garantindo alimentos sem veneno para o nosso povo da cidade. Obrigado pela generosidade vossa, espero que não arrependeu, tenho certeza. De forma alguma, Padre João. E pedir aos mineiros de Minas Gerais que ganhem bastante dinheiro e no final do ano gastem nas praias do Espírito Santo,